Boa noite. Hoje eu quero falar sobre posicionamento. E a coisa mais importante, né? Pelo menos uma das coisas mais importantes que temos em nosso coração e nosso ser é o nosso caráter. Porque eu costumo dizer que o caráter do homem é que vai revelar o Deus que ele serve. O caráter do homem que vai revelar os princípios que ele segue e os fundamentos que ele está alicerçado. E quando eu falo de posicionamento, eu quero dizer uma posição sólida, firme e direta, que cause, às vezes, até um espanto em alguém, ou possa ser que, entre aspas, escandalize outra pessoa, mas que seja firme de uma forma concisa e de uma forma bem eficaz. Quando eu digo concisa e eficaz, eu quero dizer que o seu posicionamento tem que ser sem melindre. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. Sem rodeios. Ou você concorda ou você não concorda. Eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas bem rapidamente, para ver se você se encaixa numa delas 3 e entender comigo como a Bíblia diz, o que ela fala a respeito dessas coisas. O primeiro tipo de pessoas são pessoas que elas são levadas por todas as doutrinas apresentadas a elas. São pessoas sem opinião, são pessoas que não têm direito à identidade formada em seus corações e sua mente, não sabem quem são, perdidas no tempo, perdidas na vida, perdidas em tudo. Elas se misturam com todos, são parte de todos e no fim de tudo elas não são nada. São pessoas que no meio de amigos sorriem, brincam, mas quando estão sozinhas ficam tristes. São pessoas que não sabem por que vieram à Terra, nem por que estão passando por aqui estão passando, mas elas intensificam suas emoções em momentos específicos para suprir e contrabalancear a falta que ela tem de respostas quando está sozinha. Esses tipos de pessoa, infelizmente, é a grande maioria. A grande maioria das pessoas, elas vivem o que a vida aparenta a ela, o que apresenta a ela. Ela vive o que está ali acontecendo, o momento, circunstâncias. Ela não tem planos, ela não projeta, e quando ela projeta e tem planos, ela não conclui nem monta uma estratégia. São pessoas, infelizmente, sem força. Como diz a Bíblia, eles têm raízes, mas raízes fracas e não profundas, para que possam suportar situações adversas e contraditórias a seus pensamentos. Essas pessoas, elas não vão alcançar o sucesso. Elas, infelizmente, vão pertencer ao ciclo dos ratos. O que é o ciclo dos ratos? Elas ficam correndo nas rodas, como aqueles ratinhos correm, os hamsters, né? E elas só param para comer, beber, e quando elas voltam a fazer a mesma coisa todos os dias. E elas correm e não saem do lugar. Segundo tipo de pessoas, são pessoas que até se posicionam com um princípio, né, dentro de uma questão específica. Só que o interessante é que esse posicionamento delas não são firmes. Vou dar um exemplo do cristão. Muitos se dizem cristãos, falam que são, mas quando eles estão desmotivados por algum motivo, tristes por algum motivo, ou estão às vezes muito eufóricos e alegres por outro motivo, eles se desviam da conduta cristã e fazem o que o ambiente está influenciando ele a fazer. Essas pessoas são os famosos em cima do muro. Eles se dizem cristãos, né? Eu sou cristão, eu faço, eu creio em Jesus. Mas as suas condutas, elas às vezes mudam conforme o ambiente, e isso causa um grande escândalo, isso causa grande vergonha no Evangelho, e isso causa também um afastamento de pessoas que queiram se aproximar da conduta cristã, e logo elas olhando essas pessoas, elas imaginam, por que eu devo ser cristão se essa pessoa se diz ser e faz a mesma coisa que eu faço ou até pior? Então essas pessoas em cima do muro, que alegam ser e fazem coisas ora bem, ora mal, essas pessoas prejudicam muito o crescimento da igreja, prejudicam o crescimento do corpo de Cristo, porque envergonham e trazem escândalo a tudo aquilo que elas dizem ser.
E eu queria falar sobre o terceiro tipo de pessoas, que são as pessoas firmes, que mesmo que custe de repente um trabalho, mesmo que custe de repente um relacionamento, mesmo que custe uma amizade, elas não vão voltar atrás e nem vão corromper os bons costumes, não vão quebrar os princípios de Deus. Essas pessoas, elas vão além, elas vão fazer a diferença na terra, porém, essas são as mais perseguidas, essas são as menos entendidas, essas são as mais faladas, mais invejadas, são as mais apedrejadas. Essas pessoas, felizmente falando, porque é uma coisa boa, são muito, mas muito perseguidas mesmo. Mas Jesus diz na Bíblia: bem-aventurado vós, quando vos perseguirem e mentindo acerca de vós, trouxerem escândalo sobre a sua vida. Então, Jesus fala em Mateus capítulo 5 que feliz é aquele que é perseguido. Se você é perseguido é porque você tem princípios, você segue isso e você não abre mão. Então essas pessoas são as pessoas que herdarão não somente o reino dos céus, que é uma bênção, mas também governarão a terra. E elas, aonde chegarem, elas vão fazer a diferença. E elas vão chegar a cargos altos, elas vão ter relacionamentos extraordinários, elas vão andar com pessoas maravilhosas, porque elas sabem o que querem. Por mesmo que elas estejam passando dificuldade, mesmo que a situação seja difícil, ela não abre mão, não volta atrás e ela continua, porque ela tem certeza que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e o que ela tem de fé é suficientemente grande para aguentar toda a tribulação, todo o apedrejamento e toda a difamação que vem contra ela. Então, esses são os 3 tipos de pessoas. Espero que você possa meditar e ver qual você se encaixa e que você possa, em nome de Jesus, se posicionar hoje como um homem de Deus, uma mulher de Deus, não religioso, mas criterioso em suas atitudes. Não uma pessoa cheia de paradigmas, mas sim uma pessoa com princípios, uma pessoa que sabe o que está fazendo e que não luta contra Deus, mas sim a favor do crescimento do reino dele. Lembre-se disso. Jesus falou em Mateus 7, quem não está juntando no reino, está espalhando. Aquele que não ajunta, espalha. Então, se você não está somando no reino de Deus, com toda certeza, você está espalhando para o reino de Deus. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite e que amanhã nós possamos estar juntos novamente. Fique na paz.